Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. O tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Vamos então começar a discorrer sobre o tema através do Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Allan Kardec questiona aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Essa pergunta, essa resposta, ela continua aqui, tá? Quem discorre é Santo Agostinho. Muito interessante continuar a leitura. Eu convido todos a ler, né, não só essa questão, mas a questão anterior, para melhor entendimento. É o Livro dos Espíritos. Mas nós vamos discorrer a partir de agora esse tema. Bom, esse tema é um tema espinhoso, desafiador, porque ele diz aqui, o Santo Agostinho, ele diz para que nós nos conheçamos, que a gente vá a fundo, que a gente faça uma reflexão. Ele dá uma dica aqui que ele fazia quando encarnado. Ele chegava ao final do dia e fazia uma reflexão. Se ele tinha agido corretamente naquele dia, se ele tinha magoado, ferido alguém, né? E por que eu falo que é um tema desafiador? Porque a maioria de nós vai achar que a gente já se conhece. Eu já me conheço. Eu já sei quem eu sou, eu sei como que realmente eu sou, das minhas potencialidades, das minhas dificuldades, e nem sempre é assim. Sócrates, todo mundo aqui acho que já ouviu falar sobre Sócrates, um filósofo inteligentíssimo. A gente ouve dizer que ele falava assim: só sei que nada sei, né? E, na verdade, ele não falou bem isso, né? O que ele quis dizer na época era que ele sabia das limitações dele. Não é que ele não sabia nada, é que ele conhecia as limitações, que ele não sabia tudo, né? E é exatamente isso que a gente deveria reconhecer, que todos nós deveríamos reconhecer, porque Sócrates naquela época, ele fez uma pesquisa, né? Eu não sei, a gente não pode dizer uma pesquisa exatamente, mas ele percebia nas pessoas, por exemplo, um bom político, ele era um bom político, sim, mas ele também se considerava um bom agricultor, um bom músico, um bom chefe de cozinha. E o chefe de cozinha, que era um bom chefe de cozinha, também se considerava um bom político, um bom músico, um bom agricultor, um bom decorador, e que não era. Então, a dificuldade das pessoas, ele notou, que era reconhecer o que elas não têm de tão bom, vamos dizer assim. Reconhecer o que a gente tem de bom é mais fácil. Mas admitir aquilo que nos falta, às vezes, é mais difícil. Reconhecer
uma dificuldade, um defeito. E Sócrates, ele conseguia enxergar nele as suas limitações. Então saiu mais ou menos essa frase, só sei que nada sei, mas não é bem isso. Ele tinha consciência das suas virtudes e dos seus defeitos. E é isso que Jesus nos recomenda, que Santo Agostinho nos recomendou, que é importante a gente se autoconhecer, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós estamos em construção, nós estamos caminhando para a perfeição. E por que o autoconhecimento é importante? Porque uma vez que a gente está em construção, significa que ainda faltam coisas, faltam qualidades. E uma vez que a gente identifica isso, a gente é um farol, é um caminho a seguir, a buscar. Quando a gente admite que falta alguma coisa, então nós sabemos o que qual é a força, onde é que devemos depositar as nossas energias para buscar aquilo que nos falta. O que a gente tem visto ultimamente é que as pessoas, no geral, não têm buscado muito o conhecimento, mas sim a opinião, né? É importante todo mundo ter opinião, a gente vê opinião, julgamento, né? Não conhecimento. O conhecimento demanda estudo, demanda uma apuração, a gente precisa se debruçar e se dedicar a algo. A opinião é algo raso, que você mal se nem se detém muito, né, para aquele assunto. O julgamento é a mesma coisa. Mal você se inteira do assunto e você já solta alguma opinião, né? E isso é muito perigoso. Aquele que se conhece baseado no julgamento, né, em culpa, né, geralmente na mágoa, na condenação, e a pessoa é muito rígida com ela mesma, geralmente ela é rígida com os outros também, ríspida, inflexível. Quando você é muito inflexível com você, você também é com o outro, né? Isso é muito perigoso, muito perigoso. Você geralmente tem uma visão superficial, fantasiosa, que não é real, nem sua e nem do outro. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Despido de qualquer proteção, né? É importante que a gente faça esse autoconhecimento, mas que ele seja verdadeiro, que ele seja real. Cada um de nós somos individuais. Nós temos uma marca, cada um de nós. Uma marca que Deus deixou em nós. E nós não podemos esquecer também que nós não estamos vivendo pela primeira vez. Nós somos a soma de várias encarnações. Nós temos aí várias experiências que nós acumulamos, que é o resultado do que somos hoje. E recusar, fechar os olhos para aquilo que nós somos de verdade, é recusar aquilo que nós temos que caminhar ainda. Porque nós estamos inacabados. Nós não somos um resultado ainda final. A gente precisa a gente tem ainda muito que percorrer. Então, se a gente considerar que a gente já chegou no final, nós estamos incompletos. Nós precisamos aprender muito ainda. A gente precisa caminhar bastante. Porém, o autoconhecimento também
ele engloba os nossos talentos, a nossa jornada, as nossas forças, as nossas habilidades que nós adquirimos nas outras vidas e nessa vida, pelo nosso esforço. Então, isso também é importante que a gente reconheça e que a gente tenha isso como que a gente exerça isso, que nós sejamos o que nós somos, né? Vamos viver o que nós somos de verdade, com as nossas dificuldades, com as nossas habilidades, sem esquecer que quando fazemos o nosso autoconhecimento, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, é necessário que a gente leve em consideração o porquê nós erramos. Qual é o motivo do nosso erro, dos nossos deslizes? É porque a gente desconhece o certo? É porque quando a gente erra, a gente está dando ibope, a gente está lucrando com aquilo, está levando vantagem? A gente precisa listar esses erros. Mas listar só os erros não basta, a gente precisa saber o porquê que a gente erra. A gente está gostando de errar? Porque a gente está levando vantagem? A gente está disposto a não levar mais vantagem? Porque fazer o certo custa. Fazer certo custa. É a história da porta estreita e da porta larga, né? Sabe? Que também está no Evangelho. Então, em vez da gente ser crítico com as pessoas e conosco mesmo, vamos ser curiosos. O porquê da coisa, sem ser crítico. Por que ele chegou atrasado? Certamente porque dormiu até mais tarde. Não. Por que você chegou atrasado? Porque meu filho ficou doente, tive que levá-lo ao médico. Poxa vida. Né? O que eu posso fazer para te ajudar, né? Então vamos ser curiosos ao ponto de ser mais justo com as pessoas e conosco mesmo, ao invés de ser críticos. E vamos viver de acordo com a nossa fidelidade, com a nossa singularidade de cada um. Vamos ser verdadeiros com o que nós somos de verdade. Lembrando que nós estamos em construção. Lembrando que Deus sabe das nossas limitações, da nossa vontade de melhorar, da nossa disposição. Mas lembrando também que isso não nos dá o direito de praticar o mal. Porque Jesus já veio aqui e nos ensinou a lei de amor. Nos ensinou o que é certo e o que é errado. Isso está na nossa consciência. Então, lá, o conselho de Santo Agostinho, ele avaliava à noite, quando ele deitava na cama dele, ele avaliava se ele prejudicava os outros, sendo ele mesmo. Porque uma vez que você prejudica os outros, você deve voltar à sua rota, a rota do bem, do caminho do meio, do equilíbrio. É o caminho que Jesus nos indica a trilhar. Viver distribuindo dor não é bom negócio para ninguém. Nem para quem distribui a dor e nem para quem recebe esse fardo. Então, meus amigos, vamos refletir essa semana a respeito disso. Era o recado que eu tinha para dar. Recebam aqui o meu abraço. Tenham uma ótima semana e que Jesus abençoe a todos. Até uma próxima.